Justiça e o perdão. Em um mundo ideal, não haveria necessidade de ninguém se desculpar por nada. Acontece que o mundo está longe do ideal e por isso não há como viver sem o processo do perdão. A minha área de especialização acadêmica é o direito, o estudo que segue a lei, justo, correto, honesto, de acordo com os bons costumes, as normas morais e éticas, o estudo da cultura humana. Uma das conclusões mais claras dos juristas é que todas as pessoas possuem um senso de moralidade. Algumas coisas são certas, outras são erradas. As pessoas são inescapavelmente morais. Na psicologia, isso costuma ser chamado de consciência. Na teologia, pode ser uma referência ao senso de dever moral, ou a marca divina impressa em todos os seres humanos. Gary Chapman e Jennifer Thomas, em sua obra 5 Linguagens do Perdão, comenta que é certo que os padrões que norteiam a consciência na hora de condenar ou afirmar alguma coisa são influenciadas pela cultura. Por exemplo, na cultura esquimó, se alguém está empreendendo uma jornada e fica sem comida, sem total permissão de entrar no iglu de um estranho e comer o que tiver disponível. Na maioria das culturas ocidentais, entrar numa casa ocupada por outra pessoa seria considerado invasão de domicílio, passivo de ser punida como crime. Embora o padrão do que seja lícito compreenda algumas diferenças entre uma cultura e outra, ou, em alguns casos, dentro da mesma cultura, todo mundo possui esse senso de certo e errado. Quando uma pessoa acha que outra ultrapassou esse limite, fica com raiva. Ela se sente ofendida e magoada com aquela que traiu sua confiança. A atitude que gerou o conflito se torna uma barreira entre as duas pessoas e o relacionamento sofre uma ruptura. Mesmo que desejam agir como se nada errado tivesse acontecido, elas ficam impedidas de conviver bem. Peter, cujo irmão o traiu pelas costas anos atrás, diz: "As coisas entre nós nunca mais foram as mesmas." Algo no íntimo da pessoa ofendida exige justiça. Essa realidade da natureza humana é a base de todos os sistemas judiciais. Embora a justiça possa proporcionar alguma satisfação à parte ofendida, não tem a capacidade de restabelecer relacionamentos. Se o funcionário de uma empresa é flagrado roubando, passa por um julgamento e paga uma fiança ou vai preso. Todos dizem, foi feita a justiça. Mas é pouco provável que a empresa aceite de novo aquele ex-funcionário para ocupar a função que ele deixou. Por sua vez, se um funcionário rouba da empresa, mas assume imediatamente a responsabilidade pelo erro, denuncia seu ato ao chefe, demonstra arrependimento genuíno, oferece-se para pagar eventuais prejuízos e pede desculpas, há alguma possibilidade de que seja autorizado a continuar ocupando seu cargo. A humanidade tem uma capacidade impressionante de perdoar. Algo em nós faz um apelo à reconciliação quando um erro compromete o relacionamento. O desejo de se reconciliar é geralmente mais poderoso que o anseio por justiça. Quanto mais íntimo for o relacionamento, mais profundo será o desejo de reconciliação. Quando o marido trata a esposa de maneira injusta, o coração dessa mulher, mesmo magoado e ofendido, se divide entre a aspiração por justiça e o desejo de perdoar. Ela quer que ele pague pelo erro que cometeu, mas também anseia pela reconciliação. Só um pedido de perdão sincero da parte do marido pode tornar a verdadeira reconciliação possível. Se ele não toma a iniciativa, o senso de moralidade da mulher a induz a exigir justiça. Por várias vezes ao longo dos anos, acompanhei processo de divórcio e vi o esforço do juiz para determinar o que seria uma sentença justa. Sempre me perguntei se um pedido de desculpa sincero poderia mudar aquele desfecho, tão triste para o relacionamento do casal. Ao olhar nos olhos de um adolescente revoltado, ficava imaginando como a vida seria diferente se um pai agressivo fosse capaz de pedir perdão. Sem o pedido de perdão, a ira se avoluma e nos induz a exigir justiça. Assim, quando a justiça não é feita, tendemos a tentar resolver a questão com as próprias mãos, buscando vingança contra quem nos feriu. A ira cresce e pode descambar em violência. O sujeito que invade o escritório de seu antigo chefe e atira nele e em 3 colegas está queimando por dentro com a sensação de injustiça, a tal ponto que apenas a vingança assassina será capaz de corrigir o erro. Tudo poderia ser diferente caso ele tivesse tido a coragem de confrontar o outro com amor e os outros tivessem tido a coragem de dizer eu estava errado. Sendo assim, só existe perdão verdadeiro e reconciliação genuína quando alguém pede desculpas. O perdão genuíno remove a barreira criada pela ofensa cometida e abre o caminho para a restauração gradativa da confiança. Se o relacionamento era terno
e íntimo antes do conflito, é possível recuperar esse amor. Se as partes envolvidas eram apenas conhecidas sem vínculos de amizade, o relacionamento pode evoluir e se tornar mais forte por meio do processo dinâmico do perdão. Se a ofensa foi causada por uma pessoa desconhecida, como um estuprador ou um assassino, não há relacionamento a ser restaurado. No caso dela pedir perdão e você o conceder, ambos estão livres para seguir com a vida, embora o criminoso tenha de enfrentar o sistema judicial criado pela cultura para corrigir o comportamento ilícito. Podemos ou não aprender a arte de pedir perdão durante a infância. Em famílias saudáveis, os pais ensinam os filhos a fazer isso. No entanto, muitas crianças são criadas em lares nos quais, em vez de equilíbrio emocional, imperam a mágoa, a ira e a amargura, e ninguém nunca pede perdão. A boa notícia é que a arte de pedir perdão pode ser aprendida. Isso depende de linguagens e da pessoa se dispor a aprender. O autor denomina 5 linguagens do perdão que potencializam todos os relacionamentos. Amar significa se desculpar vez após vez. O amor verdadeiro sempre implica um pedido de perdão por parte da pessoa que erra e uma concessão de perdão pela qual foi prejudicada. Essa é a trilha que conduz a relacionamentos restaurados e felizes.